Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que ele é um complemento do vídeo anterior, o do Devil May Cry 3, pra ficar o mais completo possível. Então, vamos lá. Em meio às sombras da cidade, ergue-se uma estrutura colossal, um monumento que não deveria existir no mundo humano. A Taimeni Gru, a torre maldita que conecta o plano terreno ao submundo. E é muito mais do que um simples cenário em Devil May Cry 3. Ela é um personagem à parte, um símbolo de poder, de ambição e da tragédia. Antes de mais nada, vai conter alguns spoilers da história do jogo, então se você não jogou, você vai tomar um puta spoiler. Mas você pode ver o outro vídeo no canal a respeito do jogo. Curiosamente, o design da Taimeni Gru foi pensado para ser um labirinto infernal, que transmitisse a sensação de algo impossível de existir no mundo humano. A equipe de desenvolvimento da Capcom se inspirou em catedrais góticas da Europa, templos japoneses e até em conceitos da arquitetura surrealista. O resultado é um cenário que parece ao mesmo tempo antigo e vivo. Não é à toa que muitos fãs consideram a Taimeni Gru um dos cenários mais icônicos. A Taimeni Gru é uma construção ancestral, erguida por cultistas e adoradores de demônios, com o único propósito de servir como portal entre o mundo dos humanos e o submundo. Ela foi construída há mais de 2000 anos atrás, mas provavelmente ela possa ter mais de 2000 anos, julgando que Devil May Cry se passa muito tempo depois. E que também, que é mencionado por Arkham, que ela esteve adormecida. Durante a antiguidade, ela se tornou palco de batalhas sangrentas. E também foi justamente nesse lugar que Esparda, o lendário Cavaleiro das Espadas, se rebelou contra sua própria raça e selou a torre com 7 anjos caídos, representantes dos 7 pecados capitais. São 7 sinos, então não tem como não vê-los dentro da torre. Tipo, são 7 estátuas possuindo 7 anjos caídos. Junto à torre, Esparda selou seu próprio poder, impedindo que ela cumprisse seu propósito destrutivo. Com isso, já sabemos que ela já existia bem antes de Esparda se rebelar contra a própria raça. Esparda usou os anjos caídos, o amuleto perfeito, seu sangue e o sangue de uma sacerdotisa para selar seu poder e o mundo demoníaco. Com isso, o amuleto é a chave para ter acesso ao submundo e, claro, ao poder lendário de Esparda. Para fazer com que a torre fosse liberada e ter acesso ao poder de Esparda, Virgil tinha que primeiro devolver os nomes dos 7 anjos caídos, pois sem seus nomes eles sequer tinham poderes. Pois é, são anjos, mas não significa que são celestiais, ou coisa do tipo, pois vale lembrar que oficialmente não existem anjos no jogo, somente pequenas provas e menções a eles, mas eles não aparecem de fato no jogo, então pode ser outro tipo de demônio, ou de fato são anjos caídos, mas isso é outra questão que eu não vou falar aqui, né, sobre como o Virgil devolveu os nomes e, cara, como o Esparda é cabuloso, velho. No mangá de Devil May Cry 3 é mostrado como isso aconteceu. Virgil devolveu os nomes deles, ou seja, orgulho, preguiça, gula, luxúria, inveja e ganância. A avareza, depois de muito tempo por ambições de Virgil que queria se tornar ainda mais forte, a Taimeni Gru retorna. Então, com isso, o sangue de Lady, que é uma descendente dessa sacerdotisa, que não é mencionada e nem sequer seu nome e nem sabemos quem é de fato, e já que ela não viveria por 2000 anos, isso seria perfeito. Assim, Arkham manipula todos e com isso a torre volta do seu profundo adormecimento. O reencontro dos irmãos acontece justamente ali, no mesmo monumento que carrega a marca da vitória e do sacrifício de Esparda. Ao observarmos a Taimeni Gru, não vemos apenas uma torre, vemos um labirinto vivo. Sua estética mistura elementos góticos, templos antigos e até mesmo a engrenagem gigantesca que parece mover toda a estrutura. Tipo a torre é parte templo, parte prisão, parte máquina infernal. O simbolismo da ascensão é central aqui. Dante precisa subir andar por andar. E se for a sua primeira vez que você está jogando, claro, é muito fácil ficar perdido aqui. A Taimeni Gru tem seus guardas, e um dos primeiros é justamente o Cerberus. Isso já nos mostrava que Dante não foi um dos primeiros a entrar na torre, e que se você não fosse forte o suficiente, e nem sequer fosse digno, você não passaria nem da entrada, e seus guardiões reforçam muito essa sensação. Mais à frente surgem Agni e Rudras, guerreiros demoníacos que representam o fogo e o vento. Aí temos a Névoa, a vampira sedutora, Beowulf, o colosso cegado pela fúria, e tantos outros. Como eu tinha dito, ao longo do jogo percebemos que a Taimeni Gru parece que tem vida própria. Corredores mudam, passagens se revelam, salões escondem segredos, como se a torre estivesse observando cada passo do Dante. Isso parece Castlevania, né? Zoeira. Existe também uma livraria na torre, ou seja, provavelmente ela não só servia como portal, mas para outros tipos de coisa, conhecimentos e mais conhecimentos demoníacos. Para tortura também, pois tem um cenário que dá a entender que foi usado para tortura, e enfim, para entrar no submundo, né? Então, para entrar no submundo era necessário recitar umas palavras, assim como Arkham fez. Ao que dá a entender, tudo envolve os 7 anjos caídos que foram selados junto com a torre.
Esse detalhe faz até Minigru ganhar peso narrativo. Não é apenas um cenário, mas uma entidade que reage à presença dos dois irmãos gêmeos. A torre também carrega um forte peso simbólico dentro da mitologia de Devil May Cry. Ele é o local de grande vitória de Esparta contra os demônios, o palco da rebelião que mudou para sempre o destino do mundo humano. E seu retorno em Devil May Cry 3 não é mero acaso. Ele representa o ressurgimento desse legado, o eco da luta do passado reverberando no presente. É possível, inclusive, enxergar paralelos com a linda da Torre de Babel, uma construção que tenta alcançar o impossível desafiando o equilíbrio natural do mundo. Até Minigru também é um monumento de arrogância e ambição, refletindo a busca insaciável de Virgil por poder absoluto. Mas então, o que aconteceu com a torre depois dos eventos de Devil May Cry 3? No final do jogo, após a batalha decisiva contra Virgil, a torre desaparece novamente, sendo engolida pelo subsolo. Ela não é destruída completamente, mas também não permanece à vista. E também nos próximos jogos, nunca mais ouvimos falar dela. Isso abre um espaço para um mistério. Alguns acreditam que Dante tenha selado para sempre, encerrando o ciclo iniciado por Esparta. Outros fãs especulam que a torre ainda existe, adormecida no subterrâneo, esperando que novos cultistas demoníacos tentem despertá-la. Ou outra teoria é que a Minigru foi sugada pelo próprio inferno, permanecendo como uma fortaleza demoníaca em outra dimensão. E também tem aquela alusão, que a sua força estava diretamente ligada à ambição de Virgil, e que com sua queda a torre perdeu seu poder. Seja qual for a verdade, o destino da Minigru continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos de Devil May Cry. E essas são as informações sobre a Minigru que eu consegui achar. E com isso eu espero que tenha dado uma implementada nesse lugar que é tão misterioso também. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha e comente. Eu sou o Rick, até a próxima.